Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, na passada quinta-feira, o Sr. Ministro das Infraestruturas, na Comissão Parlamentar de Inquérito, disse esta frase: acho normal que o Presidente de uma empresa pública ou de um instituto público, antes de uma audição no Parlamento, reúna com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E a minha pergunta é muito simples: concorda? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Não me compete, obviamente, a mim avaliar a liberdade que os grupos parlamentares têm de reunir com quem bem entendam e de quem bem entenda reunir com os grupos parlamentares. A única coisa que eu lhe posso dizer é que, tendo sido durante 4 anos Secretário de Estado e Ministro dos Assuntos Parlamentares, 2 anos líder parlamentar e mais alguns simples deputado, por várias vezes vi grupos parlamentares reunirem, fazendo reuniões preparatórias, seja com os responsáveis por empresas públicas, seja até com empresas privadas. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Continua, peço silêncio, por favor. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, veja então que concorda com a afirmação do seu Ministro e, portanto, os Presidentes das empresas públicas, ou os Presidentes dos institutos públicos, ou os Diretores-Gerais, não estão só ao serviço da República, estão também ao serviço do Partido Socialista, mostrando bem como a vossa maioria absoluta se acham os donos disto tudo. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o país atravessa uma crise política grave, atravessa uma enorme instabilidade e a responsabilidade dessa crise política e dessa instabilidade é sua e do seu Governo. Há uma matéria que viola o Estado de Direito e o regime democrático. É que há uma contradição insanável até o momento entre aquilo que o senhor disse e o que disse o Ministro das Infraestruturas. O senhor, no dia 1 de maio e depois novamente no dia 2 de maio, disse que não tinha tido conhecimento do que se tinha passado na noite de dia 26 de abril, nem da atuação do SIS. No dia 18 de maio, na Comissão Parlamentar de Inquérito, o Sr. Ministro das Infraestruturas disse que lhe tinha ligado na madrugada de 26 para 27, o tinha informado de tudo o que se tinha passado, inclusive da atuação do SIS. Há alguém que não está a falar a verdade. Quem é? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Crise política era verdadeiramente o sonho que o Sr. Deputado tem que existisse, mas, efetivamente, o país funciona normalmente. A Assembleia da República aqui está reunida e a funcionar e a exercer os seus poderes de fiscalização, os seus poderes legislativos. O Governo aqui está, exercendo as suas funções governativas, o Sr. Presidente da República presidindo, os órgãos próprios da Administração da Justiça exercendo da Administração da Justiça. Portanto, o país está a funcionar com normalidade. Sr. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, não respondeu à minha questão. Quem é que fala a verdade? É o senhor, no dia 1 e 2 de maio, quando disse que não teve conhecimento do que aconteceu e não teve conhecimento da atuação do SIS, ou é o Sr. Ministro das Infraestruturas, no dia 18 de maio, que diz que lhe ligou na madrugada de 26 para 27 e o pôs ao corrente de tudo? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu tenho a ideia que o Sr. Deputado sabe o que é uma pergunta capciosa e por isso a utilizou. E, portanto, não vamos pôr na boca de quem quer que seja o que cada um disse e não disse. Não, as imagens estão gravadas, portanto é muito fácil de saber. No dia em que eu regressei de férias, um jornalista da RTP, à porta do aeroporto, perguntou-me se eu tinha tido prévio conhecimento da intervenção do SIS. E eu disse que não tive prévio conhecimento da intervenção do SIS.
o que é rigorosamente verdade. E até disse mais, não tive, nem tinha que saber, porque a relação tutela que eu tenho com os serviços não implicam que os serviços me informem previamente das ações que desenvolvem, das ações que não desenvolvem. Outra coisa completamente diferente, a que eu não respondi, porque também ninguém me perguntou, é que efetivamente era saber se eu tinha ou não tinha falado com o ministro João Galamba. Falei com o ministro João Galamba, como falei com outros ministros, como falei com o Presidente da República, como falei com N pessoas, mas como o Sr. Deputado deve imaginar, presumo que na sua vida faça o mesmo, se não lhe perguntarem, não anda a fazer a lista dos telefonemas que fez ou não fez. Portanto, é rigorosamente verdade o que o Sr. Ministro das Infraestruturas me disse, tentou-me ligar e eu estava a conduzir, não pude atender. Depois, silêncio para que o orador possa exprimir-se. o Ministro, eu estava a conduzir, tocou o telemóvel, a minha mulher até pegou no telemóvel, verificou quem era, quando cheguei ao hotel. Peço silêncio. Concluindo, quando cheguei ao hotel, liguei ao Ministro João Galamba, que me descreveu o que é que tinha acontecido e informando que tinha sido comunicada a informação à Polícia Judiciária e ao SIS. Ponto final. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Sr. Primeiro-Ministro, vejo que já esgotou quase 4 minutos, mas finalmente reconheceu nessa noite, o Ministro das Infraestruturas disse que tinha informado o SIS e, portanto, o senhor sabia e no dia 1 e 2 de maio disse que não sabia. Mas as perguntas que eu lhe tenho feito, Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho feito perguntas simples, de resposta simples. O senhor tem desconversado, mas deixe-me fazer-lhe mais uma pergunta simples, daquelas que pode responder sim ou não. Está disponível para depor, mesmo que seja por escrito, na Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, sobre a sua atuação e a atuação do seu gabinete nesta matéria do SIS? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, há um equívoco. O Primeiro-Ministro não tem que estar disponível. O Primeiro-Ministro tem o dever de fazer tudo o que a Assembleia da República determina que o Primeiro-Ministro faça. E eu nunca fugiria ao cumprimento dos meus deveres. Muito obrigado. Peço silêncio. Ainda só estamos no início do debate. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, veja então que tem total disponibilidade e que dirá ao Partido Socialista para aprovar tudo aquilo que seja a sua audição por escrito sobre esta matéria. Mas deixe-me fazer-lhe outra pergunta, porque esse ponto também ainda não está esclarecido. Afinal, houve roubo ou não houve roubo do portátil? O senhor e o Sr. Ministro das Infraestruturas dizem que houve roubo. As autoridades competentes dizem que não houve roubo. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Senhor Presidente, Senhor Deputado, não sei que autoridades competentes se refere, porque não vi nenhuma autoridade competente se pronunciar, afinal, sobre a matéria, o que é normal, porque está no âmbito de investigação. Eu, de qualquer forma, diria o seguinte: a palavra que eu utilizaria para descrever
a apropriação de bem alheio com recurso à violência, eu utilizaria a expressão roubo. Mas, efetivamente, é às autoridades competentes que caberá a qualificação final destes fatos. Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se houve roubo, então é mesmo o SIS não podia atuar, porque não pode atuar como órgão de polícia criminal. Mas deixe-me fazer-lhe outra pergunta. Porquê é que o seu secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro mandou o Ministro das Infraestruturas informar o SIS e acionar o SIS? Acha correto? E acha que o Gabinete do Primeiro-Ministro deve se envolver numa matéria quando a PSP e a Polícia Judiciária já tinham sido chamadas? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, cinjamos-nos ao que é crucial. Primeiro, havendo o desaparecimento de documentação classificada, isso deve ser reportado às autoridades imediatamente? Sim. Se essa documentação se referir a um âmbito material que, no atual quadro de avaliação das ameaças, é considerado muito relevante, as autoridades devem agir imediatamente, de forma a procurar recuperar a documentação extraviada e prevenir o seu uso indevido? Sim. Isto é o essencial e repetirei as vezes que for necessário, e se o Sr. Deputado não estiver de acordo, apresenta uma moção de censura ao Governo para me derrubar e me demitir de Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, a quem os colegas vão dar as condições para se poder exprimir. O Sr. Deputado pode esperar o tempo que for necessário até ter essas condições. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, pode garantir aos portugueses que durante estes anos em que é Primeiro-Ministro o SIS nunca atuou fora das suas competências? Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. É essa a minha convicção. Muito obrigado. Continua no uso... Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ainda sobre a informação que o portátil terá ou não terá, a única coisa que é conhecida é que teria o plano de reestruturação da TAP. E eu pergunto-lhe se acha normal que no Ministério das Infraestruturas o único sítio onde o plano de reestruturação da TAP estava era num portátil de um adjunto. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, Sr. Deputado, o que eu acho normal é que, tendo sido extraviado um documento que estava classificado, ele tenha sido prontamente recuperado. Muito obrigado. Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Miranda Sarmento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a responsabilidade política é muito relevante. E o senhor tem por hábito fazer um número, só que o número, quanto mais vezes é utilizado, menos eficácia tem. Sempre que há um problema grave no Governo, o senhor arranja um ministro que é assim uma espécie de para-raios, de Cordeiro Pascal, que vai sendo cozido, enlumbrando até ao sacrifício final. Foi assim com a ministra Constância Urbano e Sousa, foi assim com o ministro Eduardo Cabrita, foi assim com o ministro Pedro Nuno Santos naquele imbróglio do despacho do novo aeroporto de Lisboa e é agora assim com o ministro João Galamba. É que, Sr. Primeiro-Ministro, o seu governo não tem capacidade, não tem confiabilidade, não tem credibilidade, não tem respeitabilidade e não tem autoridade. E é o seu governo que contribui para a degradação das instituições e para o crescimento dos extremismos. E por isso pergunto-lhe, quando é que vai o senhor assumir a liderança do Governo, deixar de se esconder atrás dos ministros e assumir
a condução da política para sairmos deste pântano político em que caímos. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos de recuar no tempo desde o dia 26 de novembro de 2015. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ontem o telejornal da TVI falou de um caso muito grave. A Justiça seguirá... A Justiça seguirá o seu caminho. Peço silêncio e desde já convido todos os oradores, quaisquer que eles sejam, a sempre que forem sistematicamente interrompidos, a calarem-se enquanto não houver condições, e os serviços têm instruções precisas da minha parte para fazer parar a contagem do tempo. Sr. Deputado Mariano. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, sobre esse caso, a Justiça seguirá o seu caminho, mas há uma matéria política e que envolve os nossos dois partidos. E sobre isso, o Presidente do PSD ontem à noite foi inequívoco. Nós repudiamos qualquer ação que possa ter havido que viole a ética, que viole a decência política e que viole a lei. Mas há dois ministros deste Governo envolvidos, o Ministro do Ambiente e o Ministro das Finanças. Dois ministros, Sr. Primeiro-Ministro. E o Ministro das Finanças, que já estava bastante politicamente debilitado, com tudo o que já se sabia da Câmara de Lisboa, com tudo o que já se sabe sobre a TAP. E eu pergunto-lhe se consegue ter, sobre esta matéria, a clareza que o Presidente do PSD teve ontem à noite e que eu hoje aqui reafirmo. Repudiamos qualquer ação política que viole a ética, que viole a decência política e que viole a lei. Mas há dois ministros do seu Governo envolvidos e nós gostaríamos de saber o que o senhor pensa e o que pretende fazer. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. A primeira forma de nós combatermos o populismo é não imitarmos o populismo. E uma forma de não imitarmos o populismo é querermos substituir às instituições no cumprimento do seu dever. Eu tenho mantido uma regra bastante inflexível, nas boas e nas más horas, que é dizer à Justiça o que é da Justiça, à da política o que é da política. Portanto, se a Justiça tem algum caso que eu desconheço que tenha, porque eu não disponho da informação que a TVI parece dispor, a Justiça que exerça as suas funções. Eu, por mim, exerço a minha. Agora, quanto à ética, decisões contra a lei e decência política, Sr. Deputado, não é seguramente isso que nos distingue. Agora, o populismo, esse sim, esse distingue-nos. Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o populismo é fugir às responsabilidades políticas. Eu comecei por dizer à Justiça o que é da Justiça. Mas o Presidente do PSD foi claro. Nós repudiamos qualquer ação política. Lamento que o senhor não diga o mesmo sobre os dois ministros que estão envolvidos. Mas o meu tempo está a terminar e eu ainda lhe queria falar de economia. As previsões de 2023 são melhores do que o esperado. Mas o senhor só fala das previsões de 23, não fala das previsões de 24, que são bastante piores do que aquelas que esperávamos. Só que... Peço silêncio. Peço silêncio para que o Sr. Deputado possa continuar no uso da palavra.
Sr. Primeiro-Ministro, só que há dois problemas. O primeiro é que as pessoas não vivem de previsões. As pessoas não pagam as contas com as previsões. E por isso pergunto-lhe quando é que isto vai finalmente chegar à vida concreta das pessoas. Mas há um segundo problema. É que depois de uma arrecadação de impostos absolutamente recorde o ano passado e que continua este ano, os seus apoios não só são curtos, como ainda por cima chegam muito tarde. E eu vou-lhe dar 3 exemplos que gostaria que o senhor explicasse. O primeiro tem a ver com o subsídio de renda. Foi anunciado em janeiro, vai começar a ser pago a 30 de maio a um número reduzido de famílias. 4 meses entre o anúncio e o pagamento. Bonificação de juros. Foi anunciado em fevereiro, o diploma foi aprovado a semana passada e as famílias ainda têm que passar pelo calvário da burocracia junto dos bancos. Pelo menos 4 meses entre o anúncio e a sua implementação. Terceiro, a reforma, a pensão dos bancários, a meia pensão que os bancários reclamavam. Não foi paga em outubro do ano passado, foi prometida em janeiro e não sabemos ainda quando é que será pago. Os seus apoios são curtos e chegam sempre tarde. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Eu sei que desde 2015 os senhores anunciam para o ano é que é. Ano é que é. O diabo não vem em 2016. Não foi a pandemia foi um trauma brutal, mas a recuperação tem sido muito sólida. Em 2023, os senhores diziam que nós éramos muito otimistas e agora criticam-nos de termos sido muito pessimistas. E a verdade é que nós temos sido sempre realistas todos os anos, nunca dando um passo maior que a perna e prevendo devidamente as coisas. O que o senhor deputado devia ter aqui um ato de contrição era com a sua precipitação. Porque o senhor deputado disse aqui várias vezes, e afixaram cartazes em todo o país, a dizer que o governo ia cortar 1.000 milhões de euros aos reformados no próximo ano, e agora quando decidimos fazer um aumento intercalar já no mês de julho, o seu líder, em vez de pedir desculpa ao governo por aquilo que tinha dito, veio dizer que o governo estava a utilizar a margem orçamental para satisfazer a sua base eleitoral. Os pensionistas não são a nossa base eleitoral, são portugueses como cada um dos cidadãos é. Muito obrigado. Está no uso da palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Faça favor de concluir brevemente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, os senhores só não cortaram meia pensão porque houve um clamor público e o PSD foi o primeiro a denunciar aquilo que se preparavam para fazer em outubro. Mas o meu tempo está a terminar e depois de uma arrecadação de impostos absolutamente recorde em 22, mais 9.000 milhões de euros que em 21, e essa arrecadação continua, eu pergunto se vai finalmente seguir aquilo que o PSD propõe. Já o fez no programa de emergência social, propusemos e os senhores atuaram. Pergunto se vai baixar o IRS, como o PSD defende, se vai baixar o IRS do 4º, 5º e 6º escalão e se vai criar um IRS jovem com uma taxa máxima de 15% para os jovens até 35 anos. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Miranda Sarmento. É evidente que a percepção que as pessoas têm relativamente à situação económica não pode ser boa, tem vindo felizmente a melhorar e isso tem uma razão. É que não só o crescimento da economia tem existido, como esse crescimento da economia tem permitido que o emprego esteja em máximos, que os rendimentos declarados à Segurança Social ao longo de todo este ano estejam a ter uma subida muito significativa,
não só pelo efeito de volume, mas também pelo próprio aumento dos vencimentos, e não obstante o Governo foi adotando um conjunto de medidas extraordinárias. Os apoios extraordinários às famílias mais carenciadas já foi paga a primeira prestação, já foi pago o aumento intercalar à administração pública, já foi pago o reforço do abono de família, já foi aplicada a medida do IVA zero e convém não esquecer que o Orçamento de Estado para este ano tinha reduzido em 2 pontos percentuais o segundo escalão, beneficiando deste modo todos os escalões todos os rendimentos de todos os escalões acima do segundo escalão. E que desde 2015 até agora as famílias portuguesas já poupam 2 mil milhões de euros de IRS e, conforme consta do Programa de Estabilidade que o Sr. Ministro das Finanças apresentou recentemente, vamos poupar mais 2 mil milhões de euros de IRS às famílias portuguesas ao longo dos próximos anos. Portanto, a trajetória de redução dos impostos sobre as famílias já se iniciou, prossegue e vai prosseguir, porque é essa a prioridade que temos. E o Sr. Deputado nunca se esqueça, a grande divergência em matéria fiscal que tivemos na campanha eleitoral entre o programa económico elaborado por Vossa Excelência e o nosso programa económico é que o nosso dava prioridade à redução do IRS para as famílias e o Sr. Deputado queria uma borla fiscal para todas as empresas, independentemente de investirem em Lisboa ou no interior, de criarem ou não emprego, de inovarem ou não inovarem e de criarem ou não emprego. Sr. Deputado, essa foi a grande diferença e os portugueses escolheram qual era a prioridade e foi a nossa prioridade. Baixar o IRS das famílias, é isso que estamos a fazer, é isso que iremos continuar a fazer.